Beleza. Bom, então tá. Então, nessa 7ª semana, nós vamos dar continuidade aos pouquinhos. Nós temos ainda a 6ª semana, não é a 8ª, agora que eu vi, 6ª, 7ª semana que vem. Então, tem a 7ª e tem a 8ª. Na 9ª, nós vamos fazer uma aula de dúvidas. Essa aula de dúvidas, vocês é que trazem as dúvidas, né? Vão trazer os problemas, qual o problema pré-aula que ficou faltando, que vocês gostariam que fosse explicado. Então, é uma aula de dúvidas, vocês é que trazem e a gente resolve aqui na hora. Tá? Bom, então vamos indo devagarinho e a gente vai chegando lá. Tá. Então tá. Bom, então aqui eu acho legal essa simulação, é um GIF, né? Ele está simulando que a gente chama de corrente de densidade, e aí então tem a formação dos vórtices, né? E existem densidades diferentes. Isso aqui é uma simulação numérica, então você tem equações diferenciais que fazem a simulação e que elas são solucionadas usando técnicas numéricas, né? Isso são coisas lá da disciplina de cálculo numérico. Claro, a gente não chega a ver as técnicas que eles usam aqui, mas, enfim, é uma técnica numérica para resolver uma equação diferencial, que é a disciplina que vocês vão fazer semestre que vem, né? E essas equações diferenciais que descrevem esse fenômeno, né, elas usam derivadas parciais, elas trazem, né, um símbolo que nós vamos usar hoje, que é o símbolo do gradiente, enfim, está altamente correlacionado ao assunto pertinente à nossa disciplina, né? Bom, então tá, vamos sair da alta pesquisa, vamos descer para a nossa disciplina. Então, vamos pensar numa montanha. E essa montanha, ela é modelada por essa curva. Então, a montanha é modelada por essa curva, não, por essa função. Essa superfície dessa montanha é modelada por essa função. Então, tá aqui, né? Fui lá no GeoGebra e desenhei e pedi para o GeoGebra o formato dela. E aí ele fez aqui, fez uma montanha, né? Então ela é descrita por essa função, e essa função me gerou essa superfície que pode simular uma montanha. Bom, então aí nós vamos pegar um exercício. Exercício seguinte: qual a cota para o ponto A, B e C? Então, cada um dos pontos tem uma cota. Né? A número 2, fazer o mapa de curvas de nível que contém os pontos. Aí depois calcular e interpretar derivadas e comparar as taxas de variação instantânea de A, B e C. Né? Então tá. Ou melhor, nas direções A, B e C. Vamos ver o que é cada um dos itens. Vamos olhar cada um dos itens separado para ver o que acontece. Bom, então olhando para a cota, como é que a gente determina uma cota? Temos a função, queremos saber a cota. A cota é Z. Então nós temos um ponto, o ponto tem x e y, nós vamos descobrir com o x e o y o Z. Então, para descobrir a cota do ponto A, eu substituo na função e vou obter a cota. E o ponto A, que está representado no chão, ele corresponde à cota 13. Né? Então, a cota que contém o ponto A lá embaixo é a cota 13. Então, se eu amasso a minha montanha, em cima do ponto menos 1 e 1 vai passar uma curva de nível, né, que corresponde à cota 13. O B, eu vou lá, substituo. Opa! A substituição está correta, só eu é que fiz. Vamos fazer certo, né? É 1
e menos 2. Agora está correto. E aqui é que eu tinha quando eu fiz esse exercício, quando eu montei essa aula, tinha pensado outros pontos e os pontos que eu pensava não davam certo. Agora sim. Então, se eu vou entrar com a cota 1 e menos 2, né, eu vou ficar com 20 menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, isso dá 7. Né? Ok. E se eu vou pensar na cota correspondente ao ponto C, que é 1 e 1 meio, eu vou ficar com 20 menos 5, menos 2 vezes 1 meio. Né? Então, aqui, vamos fazer a continha, né? Onde é que sai esse 29? 2 menos 5 menos 2 vezes 1 quarto, né? Então, o que aconteceu? Ficou 15 menos 1 meio, né? Então, 15, 2 vezes 1 quarto é 1 meio. Então, o que aconteceu? Ficou 2, denominador, aqui ficou 30 menos 1. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 29 sobre 2. Se eu trazer 29 sobre 2 para um número decimal, esse número aqui vai ser 14,5, né? Ou seja, o ponto C, a cota C e a cota A, elas estão bem próximas, né? Então, tá aqui. Não tem muito mistério, né? Só substituir e fazer continha. Então, achamos as cotas. Agora, ele pede para fazer o mapa de curvas de nível que contém os pontos, né? Então, você tem ponto A, B e C, e ele quer um mapa de curva de nível que contém esses pontos. Então, eu vou pegar a cota que contém o ponto A, né? O ZA, que é 13. Então, eu vou pegar o 13 e vou colocar no lugar do Z. E aí, eu vou trabalhar essa equação. Bom, eu tenho x ao quadrado, eu tenho y ao quadrado, né? Eu tenho x ao quadrado, eu tenho y ao quadrado. Então, eu não vou isolar, né? Eu não vou isolar nem o x nem o y, porque quando eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado, eu tenho uma curva. Geralmente essas curvas elas são fechadas, né? Nesse caso aqui ela é uma elipse, né? Só vocês vão ver na disciplina de geometria analítica quando a gente fala de elipse. Então, como ela é uma curva fechada, né? Tem x ao quadrado, tem y ao quadrado, eu não vou isolar ninguém, tá? Porque os dois estão ao quadrado. Né? Então, se alguém quiser escrever aí, sempre tem aquele que é louco por regra. Então, quando os dois, tanto x quanto y, estão ao quadrado, não isola ninguém. Então, feito isso, então eu peguei e descobri a equação da curva de nível da cota 13. Agora, para a cota B, ou a cota 7. Faço o mesmo procedimento e vou ter, então, x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 13. Então, para a cota... Aqui botei A, né? Depois eu arrumo isso aqui. Para a cota B, né? Eu tenho x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 13. Então, essa é a equação para a cota z igual a 7. Esta é a equação para a cota z igual a 3. Tá. Agora, para z igual, né, a 29 sobre 2. Então, o procedimento é o mesmo. 29 sobre 2 no lugar do z. Faço as continhas, vou ficar com 11 sobre 2, né? Vou ficar com 5x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, igual a 20, né?
menos 29 sobre 2. Então, vai ficar 5x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 2, 40 menos 29. 40 menos 29, 11 sobre 2. Tá, muito bom. E aí, então, nós temos as três equações de curva de nível. Tá? As três equações de curva de nível. Então, cada equação está correspondendo... Cada equação corresponde a uma curva, e nessa curva contém o ponto. Então, por exemplo, essa equação corresponde à curva de nível que contém o ponto A. Essa equação corresponde à curva de nível que contém o ponto B. Essa equação corresponde à curva de nível que contém o ponto C. Então, o ponto A, o ponto B e o ponto C vão estar nestas curvas. Vamos ver isso agora. Uma coisa aqui. Alguém pergunta em prova. A gente tem um questionário, isso, e o questionário do grau A vai ser na 9ª semana. Não sei o dia. Estamos na 6ª. Conta mais 3 é o dia. Mas você vai ficar sabendo direitinho o dia. Bom. Então tá. Então fui lá no GeoGebra e coloquei as minhas equações, né, no GeoGebra bidimensional, e obtive, então, as elipses, como eu já tinha dito para vocês, elas são curvas fechadas, né, são curvas fechadas, e cada uma das curvas de nível, cada uma das elipses corresponde a uma curva de nível. Então, por exemplo, a curva de nível azul, né, ela corresponde à cota 13, né? Isso, eu acho que eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Porque o 13 era o contra 13, 7. Aqui eu vou ter que arrumar depois. Não, tá certo, tá certíssimo aqui. Tá certo, tá certo. Então aqui... Os pontos. Então, deixa uma coisa. O ponto D... E, professor, não está invertido as equações ali? No caso, a equação 1 seria Não, é que eu botei 13... as cotas aqui, né? Uhum. Essa aqui, ó, essa daqui tá certa. Eu acho que aqui é que eu botei a nomenclatura. O problema tá aqui, ó. Esse que tá o problema aqui. É porque essa cota, essa curva de nível azul aqui, né? Ela contém o ponto B. O ponto B, ó, vamos verificar o que o professor fez. O meu ponto B é quem? O meu ponto B é 1 e menos 2. Vamos olhar lá no exercício e ver o que aconteceu. Quem é o ponto B? O ponto B é 1 e menos 2, né? Vou fazer o seguinte. Não tentei. Vamos lá. Vamos botar os pontos ali. Tá. Então vamos ali. Vamos esperar o PowerPoint. O PowerPoint está tendo aqui. Botar os pontos aqui.
botar os pontos aqui, vamos verificar. Tá. O meu ponto A. O meu ponto A é esse aqui, né? Então, onde é que está o ponto A? O ponto A está aqui, 1 e menos 1. Esse ponto A estava relacionado à cota 13. O meu ponto B estava relacionado à cota 7. O meu ponto C estava relacionado à cota 29 sobre 2. Né? Ou seja, aqui estavam os Z's. Então tá, ó, o ponto A está aqui, ó. Então, esse meu ponto A, tá correto, né? Ele está, ó, meu ponto A está aqui. Ele corresponde à equação rosa. Então, qual é o erro que o senhor fez? Ele botou aqui Z igual a 7, né? E aqui não, aqui é Z igual a 13. Ok. O ponto B, né? O ponto B, ele está aqui. É o ponto B, é 1 e menos 2. Mas o Y do ponto A não é positivo? Ah, ele está para cima. Espera aí, eu marquei pontos errados. Tá, boa lembrança. Boa lembrança, boa. Boa lembrança. Aqui eu tenho 1 e menos 2, tá certo. O meu ponto C é 1,5, tá certo. Eu marquei o ponto A errado. É menos 1 e 1. O meu ponto A está aqui, ó. Bem lembrado, colega. Isso aí. Tá. O meu ponto A está ali em cima. Marquei errado. Obrigado. Vou corrigir depois. Tá. Então, tá aqui. Então, aqui está meu ponto A, aqui está meu ponto B, aqui está meu ponto C. Então, o ponto A, ele é da cota 13. O ponto C é da cota 29 sobre 2. 29 que divide 2 é 14,5, né? E a cota, e o azul, que é o B, é a cota Z igual a 7. Então, eu tenho cota 14,5, 13 e 7. O que nós estamos verificando? Que quanto mais para dentro, né? Quanto mais para dentro eu estou, mais eu estou subindo, né? Porque essa cota aqui é a cota Z igual a 7. Essa cota aqui é a Z igual a 13. Essa cota aqui é a Z igual a 14,5. Então, pelo que dá para notar, se a gente está andando nessa direção aqui, né? A gente está andando nessa direção aqui, nós estamos subindo, né? Porque eu estou passando da cota 7 para a cota 13 para a cota 14,5. Se eu estou indo aqui, o que está acontecendo? Eu estou da 7 para 13 para 14,5. Certo? Então tá. Então tá organizado aqui. Bom, depois eu vou ter que ajeitar essas correções aqui. Bom, então tá. Bem lembrados. Vamos olhar agora para essa situação aqui. No ponto A, calcular e interpretar a derivada na direção do eixo das abscissas, né? No eixo Y, no eixo das abscissas, e no eixo das ordenadas, o eixo Y, no sentido positivo. Ou seja, eu estou olhando para a direção de crescimento, né? Então, eu estou indo de crescimento do eixo. Então, esse aqui é o eixo do sentido positivo de X, que é o chamado direção de I, e o sentido de crescimento de Y, né? Que é na direção do J. Então, vamos ver. Como é que eu calculo a derivada na direção de X? A derivada na direção de X é a derivada em relação a X, né? Então, se eu calculo a derivada em relação a X, dá menos 10x, né?
Simplesmente menos 10x. Professor, Pergunte. pode voltar um pouquinho na atividade anterior? O valor não era 11 sobre 2, ali tu colocou 14, 29 sobre 2. Isso eu não entendi. 11 sobre 2 é pelo seguinte, você tem z igual a 5 a 20. Vou voltar lá na outra. Ó, tem z igual a 20 menos 5x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Se o z é 29 sobre 2, então eu vou ficar com 5x menos 2y ao quadrado. Então, vai ficar 29 sobre 2 menos 20, ou melhor, vamos botar toda essa parte aqui que está negativa, passa para o meu lado de esquerdo, que fica positivo. E aí eu vou ter 20, que continua aqui, menos 29 sobre 2. Quando eu faço essa continha, eu vou ter 5x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 40 menos 29 sobre 2. Então, ficou 5x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 29 sobre 2. Certo? Melhor, 29 sobre 2 não. 11 sobre 2. Então, essa 11 sobre 2, né? Então, 5x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 11 sobre 2 é essa curva, né, azul, essa curva verde aqui. Essa curva verde, a medida da cota dessa curva verde é quanto? 29 sobre 2. Quanto é que é 29 sobre 2? A cota é 14,5. Certo? Então, essa cota, o Z em cima da curva verde, vale 14,5. O Z em cima da curva rosa vale 13. O Z em cima da curva azul vale 7. Então, esse aqui é do Z igual a 13. Tá? Aqui está certo. Está errado é essa marcação aqui. Tá? E aqui também tá. Tem que arrumar todos esses errinhos. E aqui o Z corresponde a quanto? O Z corresponde ao 7, e aqui o Z corresponde a 29 sobre 2. Então, isso aqui veio lá da curva de nível. Eu peguei a cota, descobri quanto é a cota, substituo no lugar do Z e obtenho a equação. Quando eu obtenho a equação, eu obtenho o gráfico da equação. Certo? Ah, entendi. O valor da cota não é o mesmo da... Não, isso aqui não corresponde à cota. Só para encontrar o gráfico. Isso aqui é para a equação, certo? Tá, entendi. Bom. Não sei o que me deu quando eu fiz essa legenda errada. Acho que a legenda é algo bem importante. Se a legenda está errada, o gráfico está tudo errado. Bom. Então, tá. Então, feito a derivada, né? A derivada em x é menos 10x, calculando no ponto A, né? Calculando no ponto A, eu tenho 10. Calculando no ponto... Eu faço agora a derivada em relação a z. Calculando no ponto A, eu tenho menos 4. E aí, a derivada é simples, substituindo o valor, né? É bem tranquilo. Tá, então agora eu venho aqui. Né? E... Só apagar aqui, tá errado. Então agora eu venho aqui e vejo o seguinte, né? Vou interpretar esse resultado. Então, se eu interpreto esse resultado, como é que eu vou interpretar esse resultado?
Então, quando eu calculei a derivada em relação a x, essa derivada em relação a x deu 10. Então, eu calculei ela em qual ponto? Eu calculei ela no ponto A menos 1 e 1. Então, o ponto A menos 1 e 1 está aqui, né? Menos 1 para x e 1 para y. Está aqui o ponto que nós estamos observando. Qual é a cota aqui? Essa aqui é a cota z igual a 13. Tá? Então, se nesse ponto, né, nós estivermos olhando para a direção positiva de x, que é essa aqui, né? Essa aqui é a direção positiva de x. Né? O que nós observamos? Uma taxa de variação positiva. Então, o que ele está dizendo? Que nessa montanha, para cada unidade à direita, ou seja, se um homem está aqui e caminhar para a direita, ele vai estar subindo 10 unidades a cada unidade. Ou seja, se ele caminhar 1 metro para a direita, ele vai ter subido 10 metros. Certo? Traduzindo isso de uma forma mais prática. Então, se ele caminhar 10 metros, se ele caminhar 1 metro para a direita, ou seja, para cada metro que ele caminha à direita, né, do ponto, né, Z, que é a cota, vai crescer 10 metros. É isso que está acontecendo. Tá. Aqui tá, foi um lapso. Agora, a derivada em relação a y. Então, quando eu calculei aqui, eu estou olhando para esse ponto, estou vendo o seguinte, que se eu caminhar na direção de y positivo, ou seja, vou caminhar para cima, venho aqui e vou vir para cima. O que vai estar acontecendo se eu estiver caminhando para cima? Se eu estiver caminhando para cima, eu vou estar o quê? Vou estar descendo, porque a minha derivada é negativa. Então, Ô, professora, pergunte. ali não seria menos 4? Sim, menos 4. Obrigado. Coisas a corrigir. Tem várias coisinhas que eu tenho que corrigir antes de mandar para vocês. Obrigado por lembrar. Então, vamos de novo pela interpretação. Então, como é um valor negativo, aqui eu botei a interpretação correta, olha só. Então, para cada... Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que se eu caminho para... Aqui nesse ponto, caminho para cima, né? Então, para cada unidade, para cada metro que eu caminho para cima, cada metro que eu caminho para cima, eu vou descer, ou seja, Z diminui, ou seja, eu vou descer 4 metros. Então, se eu caminhar nessa direção aqui, né? Cada metro que eu caminhar nessa direção, eu desço 4. Então, aqui eu estou descendo 4 a cada metro e aqui eu estou subindo 10 a cada metro. Se você está aqui e quer subir, você vai caminhar na direção do azul. Se você está aqui e quer descer, vai caminhar na direção do vermelho. Certo? Beleza. Então, essa é a interpretação que a gente faz, né, das derivadas. Coisa que eu vou ter que arrumar uma série de coisinhas aqui, né? Mas a nossa leitura aqui está correta. Bom. Então tá. Eu vou arrumar, que dá para arrumar. Vou botar ali o 4. Você vê que ali eu botei 1, né? Mas era... E aqui esses vetores é daqui. Ali, ó. Beleza.
Depois eu arrumo isso aqui. Tá. Então, a quarta questão que ele apresentou lá é a seguinte: comparar as variações instantâneas na direção de A para B e A para C. Então, ele está no ponto A, menos 1 e 1, e vai para o ponto B, 1 e menos 1 e menos 2. Então, ele está aqui no ponto A, no ponto B, está no ponto C. Está meu A, está meu B, está meu C. Então, meu B que está aqui embaixo. Então, eu tenho o que ele está pedindo. Se eu estou no A, estou indo para C. No A, estou indo para B. Se eu for comparar as taxas de variação instantânea. Então, se eu vou para cá, o que vai acontecer? Eu vou estar subindo ou descendo a qual taxa? Se eu venho nessa direção, se eu vou nesse caminho, eu vou estar subindo ou descendo a qual taxa? Então, você vê, eu tenho dois caminhos. Eu tenho o caminho de A para C e eu tenho o caminho de A para B. Então, quais as velocidades que a gente vai ter indo em cada uma desses caminhos? É isso que ele está avaliando. Para saber o que está acontecendo em cada um dos caminhos, eu vou olhar primeiro para a direção AB. Então, eu vou calcular, primeira coisa, o versor de AB. Para calcular o versor de AB, eu vou precisar do vetor AB. Então, quem é o vetor AB? É o B menos A. Né? O B é 1 e menos 1. O A é menos 1 e 1. Desta maneira, né, o que nós temos? Eu coloco, como eu dizia na pré-aula, eu colocava nessa forma matricial para deixar as coisas uma de frente para a outra. Né? Então, eu tenho 1 menos menos 1, que dá 1 mais 1, 2, menos 2, menos 1, menos 3. Então, o meu vetor AB é 2 e menos 3. Desta maneira, né, quem é que vai ser meu módulo? Então, o versor o versor, a gente tem, já tínhamos conversado sobre ele, né, lá na pré-aula. Então, se eu quero o versor de AB, eu vou ter AB dividido pelo módulo de AB. Tá. O AB nós já conhecemos. É 2i menos 3j. A questão é, quem é o módulo de AB? Bom, o módulo de AB vai ser quem? Vai ser 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, né? Então, 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, por isso que vai aparecer agora aqui essa situação. Ou seja, 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado, 9. Se eu faço a continha, 4 mais 9 dá 13. E aí, então, eu vou ficar com 2 sobre raiz de 13 e menos 3 sobre raiz de 13. Certo? Então, aqui nós calculamos o versor, né, da direção AB. Tá. Então, pegamos a direção AB. Agora, vamos olhar a taxa de variação instantânea de A para B. Então, se alguém está no ponto A e vai na direção do ponto B, né? Eu estou no ponto A e vou na direção do ponto B. Qual é a taxa nessa direção? Qual é a velocidade nessa direção? Eu vou estar subindo ou vou estar descendo? Como é que vai ser isso? Então, a taxa vai me responder isso. Então, para calcular essa taxa, nós já tínhamos visto isso na aula passada. Eu vou combinar as derivadas com as componentes do versor. Né? Então, eu vou combinar a derivada com a componente. Então, essa derivada a gente já conhece, já calculou anteriormente. Esse u de x aqui corresponde a essa componente aqui.
componente em x. Né? Esse u de y, né, ele corresponde a esse valor aqui. Como nós já calculamos as derivadas, já agora que nós já temos o versor, agora nós vamos combinar essas informações. Então, a derivada eu já conheço, vale 10. Deixa eu apagar isso aqui. A derivada eu já conheço, vale 10. A derivada em y eu já conheço, vale menos 4. Combinando todo mundo, olha, eu combinei todo mundo. Peguei a derivada em x, peguei a derivada em y, peguei os componentes dos versores, combino todo mundo ali conforme a corzinha, né? Então, onde está o rosa, eu vou colocar o 10, onde está o vermelho, o 2 sobre a raiz de 13, e assim por diante. E eu vou ter isso aqui. Tá? Quando eu tenho isso aqui, agora eu vou fazer a continha e vou obter 20, né? Vamos fazer aqui. Quanto é que ficaria? 20 sobre raiz de 13, mais 4 vezes 3, 12 sobre raiz de 13. Agora, eu tenho raiz de 13 é comum, né, nas duas frações. Então, vai ficar raiz de 13, 20 mais 12, isso aqui dá 32 sobre raiz de 13. Bom, mas às vezes esse número não é um número... deixa eu pegar a calculadora aqui. Não é um número... sei lá, bonito, 32 sobre raiz de 13. Então, eu vou pegar a calculadora e vou fazer a conta. 32 que divide a raiz de 13. Isso dá 8,875. Aproximado. Eu sei que tem alguns alunos assim, mas não tinha que racionalizar. A gente não precisa passar esse trabalho. É melhor que pegar a calculadora e dividir 32 por raiz de 13 do que você perder esse tempo racionalizando, né? Multiplicar em cima por raiz de 13. Enfim, tem a calculadora, faz a divisão e aí você vai conseguir fazer uma comparação depois entre os números, né? Enfim. Bom, a gente vai terminando agora a nossa primeira pré-aula, ou melhor, nossa primeira live, né? E eu vou deixar, então, para vocês de tema nesses próximos 10 minutos, né? 10 minutos, por que 10 minutos, professor? Porque a gente já começou 7h30, né? Então, agora deve ser o quê? Agora deve ser 8h10. Então, 8h20, 10 minutinhos para tomar uma água e dar um rolê no banheiro e voltar para a live das 8h20. Certo? Então, 10 minutinhos, estamos de volta. Quem quiser dar uma olhada ali, toca a ficha. Aqui. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa. Só fazer uma coisa. Tá, ok. Beleza. Então tá. Então vamos começar a partir daqui. Então, vamos para a letra B. Então, se eu tenho um alpinista que ele se encontra no ponto 1,5 e menos 1,5 e segue na direção do ponto Q 1/4 e 0, qual é a taxa? E aí tem mais, ele está subindo ou está descendo? Ele está nesse ponto P e ele vai para o ponto Q. Ele vai subir ou vai descer? Bom, para fazer isso, a gente tem que calcular a derivada direcional. Né? Então, nós vamos ter que combinar a informação da derivada com a informação que o vetor traz. Certo? Então, é um exercício de derivada direcional. Eu estou saindo de um ponto P e indo para um ponto Q. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quem é o ponto, né? A direção PQ.
Então, a direção PQ é Q menos P. Tá? Então, ali o U de X e o U de Y são as informações referentes a esse vetor PQ. Tá. Então, o vetor PQ, né, nada mais é do que Q menos P. Q, né, é o quê? Ele é o meu vetor Q, melhor, o ponto Q é 1/4 0, menos o P é 1/2 e menos 1/2. Dessa forma, eu tenho 1/4 menos 1/2 e 0 menos 1/2, né? Ou seja, 1/4 menos 1/2 e 0 menos 1/2, né? É o que nós temos aqui. Beleza. Então tá. Então aí agora eu vou fazer a continha. 1/4 menos 1/2 é menos 1/4. 0 menos 1/2 é 1/2 positivo. Tá. Então, aqui está o meu vetor PQ. Agora eu vou calcular esse módulo. Como é que eu vou calcular o módulo? Bom, o módulo vai ser a raiz quadrada de menos 1/4 mais menos 1/4 ao quadrado mais 1/2 ao quadrado. Se eu faço essa continha, eu vou ter o seguinte. Vou ter 1/4 ao quadrado é 1/16. 1/2 ao quadrado, 1/4. Somo isso, deu raiz de 5 sobre 4, né? Então tá. O que acontece? Eu ponho tudo sobre o mesmo denominador, né? Sempre é bom a gente fazer a continha de fração. 1 sobre 16 mais 1 sobre 4. Isso aqui vai ficar 16, isso aqui dá 1 mais 4, né? Então, isso aqui dá 5 sobre 16. E a raiz de 5 sobre 16 é a raiz de 5 sobre 4. Então, isso aqui a gente já tinha feito, acho que na pré-aula, né? Então, o PQ e o módulo de PQ, raiz de 5 sobre 4. O de x é PQ sobre o módulo de PQ. Então, vai ficar o PQ de x é menos 1/4, né? Aqui. Menos 1/4. Então, ficou isso aqui. Então, a gente vai manter o menos 1/4 e vai multiplicar pelo inverso, que é 4 sobre raiz de 5. Então, o que vai acontecer? Eu vou simplificar 4 com 4 e sobrou quanto? Menos 1 sobre raiz de 5. Né? Se eu for pegar agora aqui, eu vou ter 1/2 vezes 4 que divide raiz de 5. Eu vou ter 4 que divide 2, vai ficar 2 sobre raiz de 5. Tá? Ok. Bom. Então tá. Fazendo as continhas, menos 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Então, qual é o nosso objetivo? O objetivo é calcular a taxa de variação na direção do vetor. Então, nós já conhecemos. Nosso objetivo é calcular essa derivada. Então, nós já conhecemos a componente em x e a componente y dos versores. Então, já temos o de x, já temos o de y. Faltam as derivadas. Então, tá. Se eu for calcular a derivada em x e a derivada em y, faltam elas, né? Então, vamos calcular isso. Quem é a minha função? Minha função é essa. Se for calcular a derivada em x, é menos 2x. Então, calculando a derivada em x no ponto, né? O ponto 1/2 e menos 1/2, eu vou ficar com, essa derivada em x vai ser menos 1. Calcular a derivada em y. Calculando isso no ponto, menos 1/2, 1/2 para x e menos 1/2 para y, vai ficar 1. Já temos tudo, né? Agora é só juntar eles, né? Então, o de x, o de y, derivadas e tal. E aí, então, temos isso aqui. Colocamos cada um no seu devido lugar.
Estamos aqui, colocamos cada um deles em seu devido lugar. E aí nós temos o seguinte, eu tenho menos 1 vezes menos 1 vai ficar 1. Agora 1 vezes 2 vai ficar 2. Então eu tenho 3 raízes de 5. Tá? E isso é aproximadamente 1,34. Então quer dizer que a cada, né? Ou seja, então, a cada metro na direção do vetor PQ, né? O alpinista sobe o quê? 1,34 metros. Ou seja, cada metro que ele andou nessa direção, ele vai estar subindo, né, 1,34. Então, aqui está no P. Por quê? Para cada metro que ele andou nessa direção, ele subiu 1,34. Bom. Então, tá. Então, onde é que ele está? Ele está no ponto menos 1,5, né, 0,5, e menos 0,5. Então, ele está paradinho aqui. Ele quer ir para o ponto P, né? Então, ele está aqui e quer ir para esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é o ponto... Esse aqui é o ponto que eu tenho 1/4 para x e 0 para y, né? Então, ele está em P, que está aqui, e aqui no ponto Q. O ponto P é 1,5 e menos 1,5. A cota aqui é a cota 2, né? Ele está na cota 2. Então, se ele caminha nessa direção aqui, ele vai estar subindo, né, 1,34 a cada metro. Então, se ele andar 1 metro nessa direção aqui, ele vai subir 1,34. Lembrando que, como é uma taxa de variação instantânea, esse é um valor para esse instante, ou seja, para esse ponto. Então, estará subindo uma taxa de variação instantânea. Já tínhamos falado disso. Né? Aí vem a pergunta, né? Qual direção o alpinista vai estar subindo mais rápido? Bom, essa é uma pergunta bem importante, que nos leva a um conceito bem importante na matemática que vai direitinho, com toda a força, para as disciplinas da física, né? As disciplinas que trabalham conceitos físicos, que é o conceito de vetor gradiente. Quando vocês forem lá para fenômenos de transporte, transferência de massa-calor, eles vão falar da lei de Fourier de transporte de calor. E essa lei de Fourier nada mais é do que um gradiente, né? Ele vai dizer que o fluxo é um gradiente da temperatura. Ou seja, ele vai estar dizendo que a temperatura ela vai ter direções, ou seja, na direção X, na direção Y, na direção Z, por exemplo. E por se tratar gradiente, ser um fluxo, ele está falando em uma taxa. Bom, isso é assunto lá das disciplinas de transferência de massa e calor, fenômeno de transporte. Bom, e esse é um conceito que vem da nossa disciplina, né? Que é o conceito de vetor gradiente. O vetor gradiente, né, é a direção, por se tratar de um vetor, é uma direção. Falou direção, lembrou vetor. Então, vetor é porque nós temos uma direção. Então, é a direção em que a função cresce mais rápido. Então, eu quero ir mais rápido, quero subir mais rápido, ou descer mais rápido, né? Também, o inverso do gradiente, tu desce mais rápido. Né? Então, eu quero ter uma rapidez. A direção dessa rapidez, né? Aquela pergunta, qual rumo eu devo tomar para... É o gradiente. Acha o gradiente e te gruda nele. Ele vai rápido. É o diretão. Né? O diretão Elizabeth. Então, e o que é o vetor gradiente? É um vetor onde as componentes são o quê? As derivadas. Então, a grande questão do vetor não é calcular ele.
é interpretar ele. Porque calcular derivadas a gente já sabe. A gente já calculou esse gradiente 1000 vezes nessa disciplina. Só agora a gente está juntando um vetor onde a derivada na componente x, onde a derivada na componente y, ele está indicando a direção ótima, a direção de maior crescimento. Vamos dar uma olhada. O que acontece? Então, essa direção de maior crescimento é a direção do gradiente. Então, a direção do gradiente, né, é a direção onde eu vou ter a componente x, a derivada em relação a x. Então, a derivada em relação a x, calculada no ponto, é menos 1. A derivada em relação a y, calculada no ponto, é 1. Então, o gradiente é notado desta forma, no ponto é menos 1 para i e 1 para j. Certo? Então, assim que a gente denota o gradiente, né? Com esse triângulozinho para baixo. Até tem uma coisa que eu deveria fazer aqui. Que eu dou muito exemplo. Eu dou muito exemplo das minhas áreas de atuação, né? Mas, por exemplo, esse aqui. Não. Aqui, achei. Por exemplo, o que está aqui atrás de mim, né, é uma placa que tem 4 equações muito importantes que são responsáveis, inclusive, por essa comunicação, né? Por isso aqui, por esse computador, né? Por tudo que envolve eletromagnetismo. São as nossas lindas equações de Maxwell. Então, quem trabalha na parte, né, acho que o pessoal da engenharia elétrica, em algum momento, vai trabalhar com as equações de Maxwell. Então, se a gente olhar aqui, né, aquele símbolozinho que está ali, ali e ali, né, ali, todos eles, coisa mais linda, são gradientes. Certo? Então, eu ter botado esse fundo aqui. Vou deixar esse fundo agora para nós lembrarmos as equações de Maxwell. Tá bom. Então, beleza. Já estávamos agora. Agora a professora viajou. Então, tá. Então repara, olha. O mesmo símbolo da equação de Maxwell, ou seja, tem alguma coisa a ver com aquela parte do eletromagnetismo. Bom, então tá. Então, aqui é a direção de maior crescimento. Então, quer dizer que se o nosso bendito alpinista seguir nessa direção desse vetor aqui, ele vai ir mais rápido. Ou seja, nessa direção aqui, o bendito alpinista vai subir rápido. Antes, o bendito alpinista, ele estava subindo nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui, ele não subia rápido. Mas nessa direção aqui, ele sobe bem mais rápido. Certo? Assim, aparece agora a direção anterior. Então, a direção anterior era esse verde. A direção que ele está seguindo é essa direção aqui. Então, a direção que ele está seguindo é em verde, mas a direção mais rápida é em vermelho. E, claro, essa direção no ponto, ou seja, cada ponto tem o seu gradiente. Certo? Cada pontinho vai ter seu gradiente. Nesse ponto em questão, o gradiente dele é esse vetor vermelho. Certo? Bom, então tá. Aqui tem um outro exemplo, né? Por exemplo, eu tenho essa função aqui. Essa função aqui, x ao cubo menos 3xy mais y ao quadrado. Para calcular o gradiente dessa função no ponto 1,5, então eu vou fazer as derivadas, né? Porque, lembrando, quem é o gradiente? O gradiente é um vetor cujas componentes são as derivadas. Tá? Então, o que eu tenho? A derivada em relação a x. 3x ao quadrado, né? Menos 3y, né? Porque eu calculei essa derivada aqui, vai ficar 3y. A derivada aqui é 0. Substituo no ponto 1 e 5, então vai ficar 1 menos 15, sobrou menos 12. Então, a componente horizontal
é menos 12. Porque a componente, o meu vetor, melhor, a componente horizontal é a derivada em x. Agora, eu vou calcular a derivada em y. Então, calculando a derivada em y, nós temos o quê? Menos 3x, né? Calculo, isso aqui é 0. Menos 3x mais 2y. Calculando para x igual a 1 e y igual a 5, eu tenho a derivada igual a 7. Então, essa derivada em relação a y é a minha componente horizontal, melhor, minha componente vertical do meu gradiente. Ok. Então, calcular gradiente, a gente já sabe, é calcular derivada no ponto. Então, não tem mistério. A questão é interpretar ele. Vamos dar uma interpretada. Aqui está o mapa de curva de nível daquela função em vários pontos. Né? Para várias cotas. Cota 21, cota 15, cota 11, cota 5. O ponto que nós estávamos trabalhando é esse aqui, o ponto 1 e 5. Né? Então, o ponto 1 e 5 está aqui. Então, tá. Então, aqui na direção do vetor B, né, ele tinha... Então, aqui eu tenho um vetor B, né? Então, se ele vai nessa direção aqui, ele está, inclusive, descendo. Né? Por que ele está descendo? Porque a minha taxa é menos raiz de 5. Então, aqui eu calculei a derivada direcional, menos 1 raiz de 5. Nessa direção aqui, que é a direção do meu vetor A, ele tem uma outra taxa. Agora ele está subindo nessa direção aqui, ó. Mas a direção do gradiente é essa aqui, ó. Menos 12 para... Repara. A direção do gradiente é essa aqui. E repara, por que ela vai para lá? Porque ela era menos 12 para I, mais 7 para J. Então, se ela era menos 12 para I, ela tem que apontar, né, para a esquerda. E ela vai apontar para cima porque era mais 7. Então, nessa direção aqui, a função cresce mais rapidamente. Então, se isso aqui fosse uma montanha e eu tivesse um vivente aqui, e o vivente quisesse ir mais rápido, ele teria que caminhar aqui em cima. Né? Ia caminhando aqui que ele ia chegar mais rápido. Né? Muito bom. Então tá. Então agora a questão é, tá, professor, mas a gente sabe a taxa que ele vai na direção da derivada direcional. E como é que eu sei que ele vai mais rápido? Como é que eu posso medir isso? Eu vou medir isso pelo que a gente chama de taxa de crescimento. Melhor, a taxa máxima de crescimento. Então, o gradiente aponta na direção da taxa máxima de crescimento. Então, se é a taxa máxima de crescimento, né, essa taxa máxima corresponde ao módulo do gradiente. Certo? Então, quando se pergunta qual a taxa máxima de crescimento, essa taxa máxima de crescimento é quem? O módulo do gradiente. Tá? Então, o que acontece? Vamos ver aqui esse exemplo. Então, na direção do gradiente, a minha taxa é qual? É 1,41. Né? A taxa aqui era 1,41. A taxa aqui era 1,34. Então, aquilo que eu dizia antes, né? Se o nosso alpinista está aqui, ele seguir pelo caminho vermelho, ele vai subir a uma taxa de 1,41. Se ele subir pelo caminho verde, ele sobe para uma taxa de 1,34. Existe uma taxa maior que 1,41? A resposta é não. Por que não? Porque essa é a direção do gradiente. Todos os outros vetores vão ter taxas de crescimento menor. Certo? Então, o gradiente é o gradiente que tem a maior taxa de crescimento. Pergunte.
por ser em 45 graus, é a única posição que sobe mais rápido, isso? Tá pensando nesse exemplo, sim. Nesse exemplo, sim. Agora que eu entendi a tua Nesse pergunta. exemplo, sim, mas qualquer ângulo que faça subir mais rápido é sempre 45. Abaixo de 45, daí ele se torna mais longe. Será que é sempre 45? Cuidado com a palavra sempre. Não, senhor, mas é que se abaixar de 45, a distância aumenta. Isso aí é lógico, né? Se Não abaixar sei. de 45... Sim, Não se nós pegar um ponto cartesiano e nós botar 45 graus para a direita... No plano cartesiano, mas eu estou pegando esse problema aqui. Se eu pegar tá. eu estou olhando esse problema. Não, sim. Olhando para esse problema. Agora, se eu olhar para esse problema aqui, não, né? Porque tu pode ver que o ângulo dele em relação ao eixo das abscissas já é outro bem diferente, né? Olha só. Não é mais 45. Então, tá? Existe uma questão envolvendo um ângulo, sim, né? Que é que o gradiente... É pergunta, né? Pergunta, é só dúvida. Não, tá certo. É bom perguntar. Existe sim uma questão, que o gradiente ele forma um ângulo de 90 graus com a curva de nível, né? Mas isso é outro papo. Tá. É que é assim, né? Que se eu traço uma tangente aqui, o gradiente ele vai formar um ângulo de 90 graus. Né? Esse é um ponto da teoria do gradiente. Certo? Então, aqui é a taxa de 1,34. Aqui é a taxa de 1,41. Então, a maior taxa é sempre pelo vetor vermelho. Tá. Então, aqui, botar uma fórmula, né? Uma fórmula para horrorizar os alunos. Então, mas é que o módulo de um vetor, né? Se eu tenho um vetor, né? Eu tenho um vetor, e esse vetor é dado pelas derivadas, quem é que vai ser o módulo desse vetor? Isso aqui, né? A e B é um ponto. Eu peguei no ponto, substituí ali, ou seja, se o meu gradiente, né? Sei lá, meu gradiente ali era 1 e menos 1, era I menos J, por exemplo. Então, o módulo é raiz quadrada de 1 menos 1, né? Ou seja, raiz de 2. Nenhum mistério. Certo? Então, é um módulo de um vetor. Então, tá. Então, por exemplo, se eu for, só comparar. Na direção do vetor A, era 2 raiz de 5. Quanto é que é 2 raiz de 5, professor? Eu não sei quanto é. Eu também acho boa essa pergunta. Então, 0,89. Então, nessa direção aqui é 0,89. Raiz de 5... Bom, aqui ele está descendo, né? É 2,23. Não, 24. E raiz de 193 é 13,89. 13,89. Então, nossa, se o vivente andar aqui, ele vai estar indo muito bem. Tá? Bom, vamos lá. Esse aqui é um exercício. Eu já botei em prova, pensando, vou ajudar, e eu só tirei notas. Eu pensei assim, não, eu vou ajudar. Vou ajudar a um exercício fácil desse. E aí, tu pensa assim, e aí, o que acontece? Aluno decora, né? O problema de prova, tipo, vamos marcar dia 5, vamos lá na FTEC, vocês vão sentar um atrás do outro e eu vou entregar uma lista de 10 questões, vocês vão me responder. Muitos vão pegar, vão tentar decorar problemas e tentar chegar e vomitar isso. E aí, esse é um problema, porque aparece uma questão dessa e eu não dei nenhum exercício igual, e aí, como é que a gente vai fazer?
né? Então, tem que saber o que está fazendo, não decorar problemas resolvidos. Então, por exemplo, o que acontece? Eu tenho uma função, e aqui está o gráfico da função, com as curvas de nível. Então, as curvas de nível rosa são as curvas de nível dessa função. Tá? E aí eu tenho o ponto P, que é 2 e 0. Se eu olhar aqui no gráfico, tá, eu estou enxergando o meu ponto P. O ponto P é 2 para x e 0 para y. Bem marcadinho ali, né? Tá. Aí ele faz uma pergunta. Obter as derivadas em x e em y. Calcular a derivada direcional. E calcular a taxa de variação máxima no ponto 2. No ponto 2 e 0. E a primeira pergunta que os alunos me fazem é: tá, professor, mas eu não tenho a função f. Claro que você tem. O gráfico é a função f. Então, nós temos que ler o gráfico. Quais as informações que esse gráfico está trazendo? Várias. Então, vamos ler esse gráfico. Então, primeiramente, vou calcular essa derivada. Então, para calcular essa derivada, calcular não, obter, eu não vou obter, não vou calcular, pegar a calculadora. Eu vou ler essas derivadas no gráfico. Elas estão dadas no gráfico. Para ler essas derivadas no gráfico, eu vou precisar dessa informação. Ou seja, o que ele está dizendo para mim? Que esse vetor aqui corresponde ao gradiente. Né? Essa é a informação que ele está me dando. Esse vetor corresponde ao gradiente. Né? Então, o que é o gradiente? O gradiente, da definição do gradiente, eu tenho isso aqui. O gradiente é um vetor de derivadas. Então, se eu tenho o gradiente, eu tenho a derivada em x e eu tenho a derivada em y. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir aonde está o gradiente no gráfico. Onde é que está o gradiente no gráfico? Está ali, né? Olha o gradiente aparecendo. O gradiente está aqui. E aí, quando eu vejo o gradiente, eu vou me perguntar, tá, então, se as derivadas são componente do gradiente, quais são as componentes desse vetor rosa? Isso está bem dito no gráfico. Tá? O gráfico tem escala. Então, vamos ver. Aqui está a componente x, que é 1i. Né? Eu tenho uma unidade, 1i. Aqui está a componente y, que é 2j. Então, meu gradiente é quanto? I mais 2j. Se meu gradiente é I mais 2j, né, o que eu sei? Que a derivada em relação a x é 1 e a derivada em relação a y é 2. Então, a derivada em relação a x é 1 e a derivada em relação a y é 2. Resolvido o problema de obter as derivadas. Onde é que estão essas derivadas? Elas estão no gráfico, a gente leu elas. Certo? Então, é uma questão de leitura. Porque a gente, às vezes, fica muito acostumado a só baixar a cabeça e fazer conta, baixar a cabeça e fazer conta, baixar a cabeça e fazer conta. Né? Mas a gente tem que entender o que está sendo feito. Né? Então, ok, está aqui. Achamos, obtivemos as derivadas a partir da leitura do gráfico. Tá. A letra B, ele pede para calcular, né, a derivada direcional na direção do ponto Q. Ou seja, ele vai estar indo... Deixa eu botar para trás. Se eu estiver andando nessa direção aqui, né, direção do meu ponto Q, qual é a derivada direcional nessa direção, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou ter que combinar as informações do versor com a derivada. Então, tá. Então, nós já conhecemos as derivadas. Então, a derivada em relação a x é 1 e a derivada em relação a y é 2. Né? A derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Né?
Isso já vimos anteriormente. Então, já substituímos na fórmula. A pergunta é, quem é u de x e quem é u de y? Então, falta o versor do vetor. Qual vetor? O vetor PQ, né? Então, o vetor PQ, ele veio daqui, né? Então, o vetor PQ, né, está ali marcadinho. Então, o ponto Q está marcadinho aqui, né? É 1,5 e 2. O ponto P é 2 e 0. Então tá. As informações todas estão no gráfico. Então, ficou 1,5 menos 2 e 2 menos 0. Então, meu PQ está aqui, né? Menos 3 meios de I mais 2. Ou seja, menos 3 meios porque ele está apontando para a esquerda, né? Então, como ele está dirigindo para a esquerda, menos 3 meios. Tá coerente. Então, falta o versor. Como é que eu vou determinar o versor? Eu preciso calcular o módulo desse vetor. Como é que eu vou calcular o módulo? Então, menos 3 meios ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Tcharam, 9 quartos. Tcharam, 5 meios. A gente já tinha feito, né? Tinha feito um exercício bem parecido. Acho que estava na pré-aula esse exercício. Né? 9 quartos mais quarto. Né? 25 quartos. Isso dá 2. Dá 5 meios. Então, meu PQ é 5 meios. Portanto, meu versor é 5 meios. Tá. Então, aquela história, né? O que eu tenho? Eu tenho uma divisão de uma fração, né? Então, se eu tenho uma divisão de fração, então ela está embaixo. Como é que eu faço para operar isso? Eu vou manter o numerador e multiplicar pelo inverso, né? Ó, 5 meios passou 2 quintos. 5 meios passou 2 quintos. 5 meios passou 2 quintos. Né? E aí vai ficar, né? 2 quintos. Melhor, 3 meios vezes 2 quintos, ficou 3 quintos, né? Simplificou, simplificou. E aqui ficou 4 quintos. Ok. Então, eu coloco no lugar. Né? Então, tá ali, eu vou substituir menos 3 quintos e 4 quintos. Faço a continha. Né? 2 vezes 4 é 8. E aí eu descobri que a derivada direcional nessa direção vale 1. Finalizamos a conta. Tá? Finalizamos o problema. Então, nessa direção aqui, a taxa de variação é 1. E, por fim, ele quer calcular a taxa de variação máxima no ponto 2. A taxa de variação máxima é o módulo do gradiente, né? Então, a taxa de variação máxima é o módulo do gradiente. Então, o gradiente é esse. Né? Nós lemos ele anteriormente no gráfico. E essa taxa é raiz de 5. Se a raiz de 5 é maior do que 1, sim. Então, a raiz de 5 é 2,23, né? Então, aqui a taxa é 1. E aqui a taxa é 2,23. Obviamente, aqui tinha que ser maior, porque nessa direção aqui é o maior crescimento. Certo? Então, o que dá para se ver, né, que nessa direção aqui, né, as curvas de nível estão mais alinhadas. E aquilo que eu falava antes, ela sempre tende a formar um ângulo de 90 graus. Certo? Você vai tender a formar um ângulo de 90 graus. Isso é uma característica bem importante do gradiente. Né? Ela vai sempre tender a formar um ângulo de 90 graus. Certo? Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Chegamos aqui. E era isso que eu tinha para mostrar. Daqui um pouco eu vou abrir os exercícios ali para vocês. Eu tenho que dar uma olhada naqueles exercícios ainda. Mas era isso, tá? E aqui, então, estão as nossas lindas equações de Maxwell. E a da elétrica talvez um dia vá se deparar com elas. Né?
Isso por hoje. Bom fim de semana. Vamos nos ver depois de um feriado, né? Lembrando que 21 é feriado. Mas dia 22 não. 22 tem live. Sim. Tem live depois do feriado? Sempre. Ok? Eita, boa noite. Boa noite. Certo. Bom final de semana. Boa noite. Obrigado. Tá.